Em meio a um cenário de incertezas, Michael Saylor fez uma das maiores compras de Bitcoin aí dos últimos 2 anos, aproximadamente. Em meio a um cenário de incertezas geopolíticas, incertezas macroeconômicas, Michael Saylor fez uma compra absurda aí no dia de ontem. E o que todos querem saber, será que o Bitcoin nesse momento está em uma região de oportunidade, assim como o Michael Saylor está enxergando? O preço médio dele está girando em torno dos valores atuais agora, que estamos, o Bitcoin na casa aí dos 75 mil dólares. E será que já estamos em uma região de oportunidade? Será que ainda estamos em região de oportunidade? Perdemos o bonde, perdemos essa valorização aí dos últimos dias? Então, eu vou tentar trazer no vídeo de hoje as regiões de melhor oportunidade agora de risco-retorno e tentar responder a pergunta aí. Será que vamos chegar aos 90k agora? Será que o próximo alvo, romper nessas regiões de resistência aí próximo dos 80 mil, vamos voltar às regiões dos 90 mil? Ou existe a maior probabilidade de uma recusa dessas regiões e voltarmos aí para as regiões abaixo da casa dos 70? E se de fato, se voltarmos para essas regiões, apresentará uma oportunidade de compra? Então é isso que eu quero estar analisando com vocês. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Eu quero trazer dois padrões distintos hoje do Bitcoin, que, embora sejam dois padrões distintos, sejam padrões importantes para nós estar acompanhando, porque esses padrões podem nos trazer, sim, insights para tentar entender. O Bitcoin irá para as regiões ali dos 85 mil, 90 mil dólares, ou voltará para as regiões abaixo. Vamos lá, eu quero começar no tempo gráfico um pouco maior, vamos começar no semanal, né? Como eu trouxe em vídeos anteriores, o Bitcoin está conseguindo se manter acima dessa retração de 0,382. Se eu pegar uma Fibonacci desde o último topo aqui dos 97 até os fundos, o Bitcoin estava trabalhando uma bandeira de baixa feia no semanal, e na última semana nós conseguimos romper, porém no final acabou entregando praticamente boa parte da queda, né? Tivemos um candle muito feio aqui de fechamento do semanal, basicamente não muito feio, mas a maior sombra, né? Deixando uma sombra acima aqui em regiões de recusa dessa 0,5 de Fibonacci, então isso não é positivo para a retomada da alta, né? E aí fechamos ainda em uma bandeira de baixa no semanal. Porém, essa semana o Bitcoin está tentando se manter acima dessas regiões da 0,382, que é um primeiro sinal positivo aí em um padrão gráfico um pouco maior. Obviamente, seria muito mais interessante que o Bitcoin conseguisse romper essas regiões aqui de 78 mil dólares, né? Formar um pivô de alta acima dessas regiões, que entraria sim uma maior probabilidade do Bitcoin estabelecer o fundo definitivamente. Mas enquanto o Bitcoin estiver entre os 74, 75 até as regiões aqui dos 79, mostra que ele está em uma fase de lateralização barra acumulação e pode trazer sim mais altas aí nos próximos dias. O que seria muito ruim é se fechar abaixo dessas regiões, o Bitcoin confirmar um fechamento abaixo, voltar a ter fechamentos significativos aqui nos semanais abaixo dessa reunião e dessa região, aí caracterizaria assim uma bandeira de baixa aqui no semanal e encontraria uma maior probabilidade de Bitcoin trazer mais quedas. No entanto, o padrão que eu estou acompanhando, que eu tenho trazido já há alguns dias, é esse aqui. Para mim é um padrão muito nítido aqui no tempo gráfico diário. Nós conseguimos ver uma bandeira, né, que estava apresentando uma bandeira de baixa, agora está conseguindo romper essas regiões aqui do 0,382, como eu já mostrei. Porém, esse padrão, uma cunha megafone de alta, ela tem a maior probabilidade, de fato, de romper para baixo. Então, esses padrões, via de regra, eles têm de pelo menos 60 a 70% de romper para baixo. O que invalidaria esse padrão, né? O Bitcoin precisaria encontrar força para romper essas regiões aqui, que inclusive deixou aqui nos 78 mil dólares, romper essas regiões, possivelmente um pivô de alta acima das regiões aqui dos 83 mil dólares, que já entraria em confluência com essas médias de 200 período do diário, uma média extremamente importante para a saúde de uma alta de um ativo em tempos gráficos maiores, né, em tempos gráficos mais significativos. Então, um pivô de alta nessas regiões aqui, provavelmente, aí sim, de fato, anularia essa bandeira, esse padrão de continuação de baixa que estamos aqui apresentando nesse momento, né? Esse canal, essa cunha ascendente, né? Na verdade, é uma cunha megafone ascendente que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então, o Bitcoin precisaria, de fato, um pivô de alta acima dessas regiões, que entraria em confluência essas regiões de 0,618 de FIBO e das médias de 200 período do diário. Para de fato isso acontecer, precisaria de um momento de euforia no mercado, os indicadores de sentimento confirmando, os indicadores de sentimento confirmando esse movimento, e nesse momento ainda não encontramos toda essa euforia ao ambiente caótico, um ambiente geopolítico está caótico, o petróleo já está voltando a subir novamente, estamos tendo um movimento de pânico em torno dessa guerra no Oriente, um momento de incerteza. Eu ainda acho que o Bitcoin está se segurando de uma maneira muito forte nessas regiões aqui, diante a esse cenário de incerteza. Então, para o Bitcoin conseguir romper essas regiões, precisaria de mais indicadores de sentimento positivo que eu vou estar trazendo para vocês na próxima parte do vídeo. Então, esse padrão, de fato, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. Porém, existe um outro padrão, que é em um tempo gráfico, inclusive, maior, que é esse no tempo gráfico diário. Ele é uma cunha megafone de baixa, né? E ela, de fato, tem a maior probabilidade de romper para cima, é exatamente o que o Bitcoin está tentando romper nesse momento. Então,
qual que seria a mais relevante? Obviamente, essa do diário é uma cunha que tem maior relevância, um tempo gráfico maior, então, via de regra, ela é mais relevante que essa do tempo gráfico de 4 horas. Porém, nada impede de o Bitcoin recusar essas regiões, que é exatamente onde o Bitcoin está encontrando certa resistência, voltar, trazer, buscar liquidez às regiões abaixo, que seria inclusive um reteste nessa base, dessa cunha megafone mais abaixo, no tempo gráfico aqui de 4 horas, né? Um reteste dessas regiões mais abaixo, e aí sim traria um certo respiro para o ativo, para posteriormente sim ele encontrar força para romper essas regiões que estamos tentando romper agora. Então, dois padrões distintos e dois padrões que podem levar a dois extremos, né? Ou o Bitcoin voltaria para as regiões ali muito próximas, quem sabe, dos 63, 64 mil dólares, essas regiões abaixo, que, ao meu ver, se os indicadores de sentimento ainda estiverem positivos como estão, pode talvez representar a melhor oportunidade do ano aí de compra do Bitcoin, ou quem sabe o Bitcoin conseguir romper essas regiões, né, que seria o tempo gráfico diário, e aí anularia toda essa cunha megafone de alta que eu trouxe no tempo gráfico de 4 horas, anularia aquele padrão, e aí o Bitcoin entraria em uma maior probabilidade, sim, de voltarmos até mesmo bull market, que basicamente essas médias de 200 período do diário, elas acabam antecipando um movimento de alta mais extenso ao longo dos meses e dos anos. Mas o mais importante que nós temos que estar acompanhando são esses dois padrões, e é o que eu estou acompanhando. Se o Bitcoin voltar para essas regiões, esse padrão gráfico se confirmar e o Bitcoin voltar a retestar regiões de baixo, próximos aqui dos 67 mil dólares, quem sabe perder esse canal, voltar para as regiões dos 63, 64, o Bitcoin voltar para essas regiões abaixo, eu vou estar pensando em acumular novamente, voltar a comprar Bitcoin se os indicadores de sentimento estiverem positivos. E se o Bitcoin voltar para essas regiões, nada mais, nada menos seria do que um simples respiro dessa cunha megafone aqui de baixa, né, que tem a maior probabilidade de romper para cima. Então o Bitcoin poderia voltar para essas regiões abaixo aqui, buscar uma certa liquidez e posteriormente romper esse canal, que via de regra ele tem também a maior probabilidade de romper para baixo. Assim como esse do tempo gráfico de 4 horas, o fato dele ter essa maior probabilidade de romper para baixo, não quer dizer exatamente que ele vai romper agora, né? Inclusive, ele pode ficar trabalhando dentro desse padrão ainda por alguns dias, por alguns meses, inclusive, né? Seria totalmente normal se o Bitcoin permanecesse nessas regiões, voltasse, quem sabe, para as regiões de 67, encontrasse suporte na base do canal, buscar liquidez novamente acima. Então, esses padrões tendem a romper para baixo ou para cima, mas não quer dizer exatamente que eles vão romper agora, nesse momento. O Bitcoin poderia muito bem voltar, buscar liquidez nas regiões aqui de 67 e, posteriormente, captar liquidez acima. E por que eu tenho falado dessa liquidez? Né? Quando eu trago esses indicadores de sentimento, quando eu trago esses indicadores de liquidez aqui do CoinGlass, eu vejo que tem uma certa quantidade, essa é uma região de interesse, de liquidação nas regiões aqui dos 78 mil dólares, que foi o último topo que deixou aqui o Bitcoin, né, nessas regiões agora dos 78 mil dólares, e quando eu consigo enxergar aqui nessa ferramenta do CoinGlass, né, eu vejo bastante liquidez acima, e via de regra essas regiões são imãs, elas costumam atrair o preço para fazer movimentos de short squeeze quando acima e long squeeze quando abaixo. Nota que quando o Bitcoin buscou essa liquidez nessas regiões aqui dos 76,5, eu inclusive falei nas minhas redes sociais que seria uma região de dificuldade de rompimento de fato do ativo, porque existia uma liquidez em massa nessas regiões, e via de regra, quando há movimentos muito fortes de liquidação, o preço tende a encontrar uma certa dificuldade, certa resistência. É exatamente onde o Bitcoin está se encontrando nesse momento, né? Foi exatamente essas regiões. Ele liquidou a galera e acabou encontrando uma certa resistência. Então, se você não me segue nas redes sociais, segue lá, vou deixar o link aqui abaixo, @monetize_underline, vou deixar os links aqui, me segue lá, eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na análise diária de vocês, e eu peço também encarecidamente, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, dá um like aí, vai me ajudar muito, eu vou ficar muito grato a vocês aí por estar compartilhando, fazendo parte dessa jornada aí de criação de conteúdo, na intenção de tentar fazer um conteúdo relevante e um conteúdo verdadeiro para vocês, sem falsas promessas, sem tentar cravar um fundo ou um topo. Isso não existe, ninguém sabe para onde o preço de fato vai. Todo mundo que falar isso daí tá mentindo, ninguém imaginava que o Bitcoin ia perder esses 80 mil dólares aqui como perdeu. Eu acompanho bastante pessoas, eu até gosto de aprender bastante, eu acompanho muitas coisas eu aprendo, muita coisa, na verdade, falam muita groselha, mas existem ainda criadores importantes, relevantes, que eu gosto de estar acompanhando, e nenhum deles, por mais geniais que eles são, nenhum deles conseguiu prever e conseguiu antecipar esse movimento. Então, o que se trata é você ter a sua estratégia. Se você tiver uma estratégia, como é o que eu estou dizendo, a minha estratégia é muito simples, eu tenho 70% de caixa já. Perdão, eu tenho 70% exposto no mercado. Se o Bitcoin começar a perder essas regiões, esse padrão que eu estou dizendo aqui, que tem a maior probabilidade de romper para baixo, eu vou estar pensando em comprar, eu provavelmente vou estar comprando novamente nas regiões aqui dos 65 mil dólares, 63 mil dólares. Se, de fato, esse padrão for anulado e o Bitcoin voltar para as regiões acima, próximo das casas 90 mil dólares, eu vou estar rebalanceando meu caixa, vendendo parte das minhas posições para poder ter mais caixa em movimentos mais fortes de correção. E o porquê que eu acredito que o Bitcoin, se ele conseguir romper, quem sabe, essa região agora dos o Bitcoin deixou uma região aqui dos 78 mil
$78.000, né, e 500 mais ou menos. Se o Bitcoin conseguir romper essas regiões, eu acredito que o Bitcoin pode chegar muito rápido na casa dos $84.000 por causa desse detalhe aqui, ó, esse gap do CME que ficou aberto, essa região que ficou aberta, essa queda muito forte do ativo, foi um final de semana que o Bitcoin acabou trazendo quedas, abriu em uma queda significativa nos mercados e ficou uma zona em que não houve uma negociação, ou seja, o preço caiu muito forte. Via de regra, essas regiões elas tendem a ser fechadas no decorrer dos próximos dias, né? E é o que de fato aconteceu, o que de fato ainda não aconteceu. Está essa região aberta aqui que não houve uma negociação. Então, eu acredito que existe uma boa probabilidade do Bitcoin voltar para essas regiões para fechar esse gap, essa região que não ficou, que não teve negociações, né? Que foi esse gap aberto do CME. E eu consigo encontrar confluência nesse indicador aqui. Ó. Nota que até aqui, ó, nos $78.000, $79.000, nós vemos uma certa liquidez, uma região de busca de liquidez no mercado. Porém, existe um vácuo de negociação entre os 80 mil até os $85.000 praticamente. Então isso poderia levar o Bitcoin até a casa dos $85.000 de uma maneira muito rápida, caso o Bitcoin encontre força para romper essas regiões que deixou já um topo aqui, né, significativo, aqui na casa dos 78.800 mais ou menos. Então o Bitcoin encontrando força para romper essa última região aqui de resistência, o Bitcoin pode chegar até a casa dos $85.000 de uma maneira muito rápida, pegar muita gente de surpresa. Do mesmo jeito que o Bitcoin está diante desse padrão que tende a romper para cima, poderia trazer o Bitcoin até essas regiões que eu trouxe para vocês, até a casa dos $85.000, de uma maneira muito rápida e anular esse padrão que eu trouxe que pode romper para baixo, também, obviamente, existe a possibilidade do Bitcoin começar a perder esse padrão mesmo, de fato, vir buscar essas regiões e perder esse canal e traria o Bitcoin novamente às regiões mais abaixo, que ao meu ver seria regiões de oportunidade. Então, o que eu faria se eu estivesse de fora do movimento, né? Qual seria a região mais importante para efetuar compra? Nota que essas médias de 200 períodos de uma hora estão atuando como um certo suporte no Bitcoin, né? Eu sempre trago aqui que a importância do rompimento dessas regiões. Assim como quando o Bitcoin conseguiu romper aqui em abril, 5 de abril, todas as vezes que ele voltou, retestou, encontrou suporte e permaneceu em um movimento de alta. Então, para os mais ousados, essa região já é uma região de oportunidade, porque é uma região de retração até essas médias. Porém, eu ainda acho um pouco mais seguro aguardar, quem sabe, uma retração até as regiões das médias nesse período aqui do 4 horas, até a casa aqui dos 72 aos $70.000, porque também entra em confluência com essa região aqui de liquidez, né? Eu já consigo encontrar uma piscina de liquidez nessa região de $70.000, que seria um movimento ali, onde provavelmente o 4 horas estaria próximo ali de entrar em níveis de sobrevenda. Então, seria normalmente o 4 horas em níveis de sobrevenda, basicamente é quando um semanal pode estar encontrando uma base de preço, né? Então, seria uma boa base de preço para o Bitcoin no tempo gráfico semanal. Seria uma boa base de preço para tentar formar, né, um fundo ascendente, né, em relação ao anterior, abaixo, seria uma nova formação de fundo nessas regiões. Por exemplo, seria algo semelhante como um fundo acima dos $60.000, né? Então seria esse fundo, posteriormente um outro fundo aqui na casa dos $70.000 para uma possível retomada do ativo. Então eu aguardaria pelo menos um movimento de retração até essas regiões, lembrando que o risco-retorno, o melhor risco-retorno, ao meu ver, eu ainda acho que é nessas regiões ali, caso o Bitcoin perda esse padrão que eu trouxe aqui para vocês, que tem a maior probabilidade de romper para baixo, né? Então eu dividiria essas ordens até essas regiões, se eu não estivesse exposto, como eu já estou exposto, eu só vou voltar a comprar novamente se o Bitcoin perder de fato esse canal e voltar para as regiões mais abaixo ali, próximo de $63.000. Legal? Então, eu quero estar encerrando com os indicadores de sentimento. De modo geral, os indicadores de sentimento, eles estão positivos, ao meu ver, né? Nós estamos tendo aumento do preço com aumento de open interest. Quando o preço cai, o open interest cai junto. Nessa última hora, né, nós tivemos um certo aumento de open interest com a queda do preço, né? Isso nos traz já um insight de acreditar que existe uma certa exaustão nessas altas dos últimos dias. Então, é mais um motivo que eu não acho uma boa oportunidade agora de estar comprando. Eu aguardaria uma retração um pouco maior, se eu quisesse me expor ao mercado, quem sabe uma correção no tempo gráfico de 4 horas. Porém, para os mais afoitos, essas regiões já aqui dos $75.000 é uma região sim de suporte, né, que já dessas médias de 200 período aqui do diário, elas já do uma hora elas já foram testadas e todas as vezes dos últimos dias elas têm sido médias que têm sido respeitadas, então mostra que a tendência também está saudável. Também tem um indicador de sentimento, né, que os indicadores de sentimentos também estão positivos. Eu noto que além do Open Interest, né, basicamente está subindo quando o preço sobe e quando ele cai, o Open Interest também cai. Eu tenho bastante gente abrindo short. Nós temos aí praticamente bem mais pessoas abrindo short do que long, então isso também é saudável para a manutenção da alta. Nota que a taxa de funding também está negativa, já esteve mais negativa, obviamente, mas ainda permanece negativa, né, o funding rate. Então, basicamente, essa taxa nos diz que os shortadores estão pagando para quem está alongando o mercado. Então, eu tenho mais pessoas abrindo short, tenho mais dinheiro em short do que long. Então, isso também me mostra, me traz insight em acreditar que o preço pode continuar subindo aí nos próximos dias. E
Para finalizar, o que eu queria estar trazendo aqui para vocês? Talvez o indicador mais interessante que eu estou gostando mais aí nos últimos dias que eu tenho dito é esse indicador aqui das sardinhas, né? Nota que essas ordens, esse gráfico aqui laranja, ele representa as ordens até 1K executado. Então eu tenho praticamente desde o dia 9 de março, eu tenho mais de um mês, mais de 45 dias aí mais ou menos, é isso aí, de um movimento em que as sardinhas dessas ordens até 1K estão vendendo. E nota que, via de regra, quando elas estão comprando nos lugares errados. Aqui o preço está caindo, né, o preço cai enquanto elas compram. Nota que, deixa eu tentar fazer algo mais lúdico. Quando o preço está caindo e elas estão comprando, basicamente o preço continua a entregar quedas. E via de regra, o Bitcoin ele encontrou um fundo de fato, que foi aqui, quando elas finalmente começaram a vender. Então, basicamente, quando eu consigo enxergar esse pânico nas sardinhas nesse indicador aqui. Eu vejo elas vendendo já há alguns meses, enquanto o Bitcoin está nesse padrão aqui de lateralização acumulando aí, e inclusive nos últimos dias está até apresentando um certo movimento de alta. Então, enquanto eu continuar vendo as sardinhas abrindo mão das suas posições, eu continuo ficando positivo e eu acredito que podemos sim, quem sabe, anular aquele padrão do 4 horas que eu trouxe, e quem sabe voltar às regiões acima ali, romper essa resistência atual e buscar até as regiões dos 85, quem sabe 90 mil dólares. O que seria péssimo é se eu começar a ver as sardinhas voltar a comprar, como foi em outros movimentos anteriores aqui, ó. Basicamente, eu tive muita compra das sardinhas e olha o que, via de regra, o preço faz. Por exemplo, vai na força contrária. E quando elas, de fato, começam a vender, como foi aqui, ó, quando elas começam a vender, de fato, como foi aqui, basicamente o preço foi em um movimento oposto a elas. Então, eu estou de olho nesse gráfico e esse gráfico, nesse momento, está bem positivo, porque elas não vendiam bastante assim, como estão vendendo já há um bom tempo. Então, isso me traz insights e acreditar que podemos estar diante de oportunidades aí para o médio, longo prazo. Lembrando que, se de fato o Bitcoin não conseguir romper essas regiões e não conseguir anular esse canal, Bitcoin voltando para essas regiões já do 4 horas, pode ser, até as médias nesse período aqui do 4 horas, pode ser já uma oportunidade. Nas regiões mais abaixo, a base da cunha seria uma segunda oportunidade e talvez a região mais de risco retorno mais interessante seria aqui na casa dos 63, 62 mil dólares, que seria ali muito próxima dos fundos. E se o Bitcoin tivesse com os indicadores de sentimento, como estão agora ainda positivos, né, ao meu ver, seria talvez o melhor risco retorno para estar comprando aí. O Bitcoin ele pode continuar preso dentro desse padrão aqui por mais tempo. Não quer dizer que ele vai romper agora. O Bitcoin poderia muito bem voltar, testar essas regiões de baixo, né? Voltar aqui, testar essas regiões de baixo, depois posteriormente voltar para as regiões acima. Então, por isso que eu digo que não se trata de você adivinhar para onde o preço vai. Você tem que ter a sua estratégia clara, traçada de investimento. Todos os influenciadores, criadores de conteúdo que vêm aqui e te dizer que o Bitcoin ele vai voltar para os 90 mil dólares, eles não estão dizendo isso com propriedade, eles estão apostando, eles estão acreditando. Acreditar não quer dizer nada. O que quer dizer é a sua estratégia, o que vai te definir. Se você vai ser um trader lucrador, vai ser um investidor lucrador no longo prazo, ou no médio e longo prazo, vai ser a sua tática de investimento. Então tenha a sua tática traçada, seja anti-ruído. Essa semana vai ser difícil por conta das questões dos Estados Unidos e o Oriente Médio, petróleo, uma série de fatores. Porém, como eu sempre digo, todas as pessoas que compraram no Covid, que compraram nas taxas, nas guerras comerciais, todo esse movimento de pânico que acontece momentaneamente, todas as pessoas que compraram Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 nessas regiões hoje, mesmo com toda essa queda, ainda estão no lucro. Então foca no longo prazo, cautela na alavancagem e saiba identificar esses dois sentimentos, o pânico e a euforia. Então é uma pergunta que eu sempre faço em todos os vídeos. Você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? Se você identificar esses dois sentimentos, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores, que são simples apostadores, que investem, mas perdem dinheiro. Legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê em uma próxima análise. E não se esqueça, não deixe essas emoções do mercado agir contra você. Use isso ao seu favor. Monetize seu dinheiro.